Olá, começa agora mais um Ecocidade. No programa de hoje você vai conhecer um sistema integrado de produção de plantas e peixes chamado aquaponia. Estamos aqui na Associação Reciclázaro, onde foi implantado um sistema de aquaponia. O Wagner vai contar pra gente, né, Wagner, o que é a aquaponia para quem está assistindo o programa e não conhece? A aquaponia nada mais é do que a junção da criação de peixes com o cultivo de plantas sem uso de solo. Você combinou a aquicultura com a hidroponia e através das bactérias a gente converte os dejetos dos peixes em nutriente para as plantas. Isso é a aquaponia. É um ciclo fechado de cultivo e criação de peixes e plantas. E Wagner, quais são as vantagens, né, da aquaponia em relação, por exemplo, à agricultura convencional? Bom, primeiro, o aspecto relevante é a eficiência no cultivo. Então, 2 vezes mais rápido nós conseguimos tirar a planta aqui. Então, com 20, 25 dias, você já tira a sua alface, por exemplo. Tem uma outra eficácia muito boa que é da água. Então, nós temos de 70% a 98% de economia de água em relação à agricultura convencional. Isso é fantástico. E, não obstante, nós temos também o cultivo mais orgânicos, livres de tóxico. A gente está falando de um sistema de cultivo, né, de uma técnica que une, na verdade, se a gente for falar, a hidroponia e a aquicultura. Então, qual que é a diferença dela para essas duas outras técnicas? Nós deixamos de colocar o efluente para fora. Então, a gente trata esse efluente aqui. Isso é um ciclo fechado. Então, nós deixamos de contaminar o meio ambiente com esse excedente e tornamos o sistema muito eficiente através dessa integração. Os dejetos dos peixes e crustáceos são ricos em nutrientes e servem de alimento para as plantas. O tanque com os peixes e o sistema de cultivo de plantas são interligados. A água com dejetos e restos de ração, que seria descartada, é reaproveitada pelas plantas, que filtram e a devolvem mais limpa para os peixes. Qualquer sistema de aquaponia tem em comum 3 elementos: um tanque para a criação dos peixes, um local para filtrar a água e outro para plantar as mudas. Em geral, o produtor, ou o pequeno produtor, ele pode colocar tanque-rede, ele pode escavar, isso diminui bastante o custo. O cara também pode optar em instalar na varanda dele, na casa dele. Aí quem vai mandar no custo é o material que ele vai escolher e também se ele vai precisar pedir para alguém instalar ou não. Então, você tem sistemas pequenos que vão de 500, aí o céu é o limite, pode ir 2, 3, 4, 5 mil reais. As carpas são peixes ornamentais muito utilizados na aquaponia aqui no Brasil. Mas se você prefere consumir o peixe, deve optar por outras espécies como a tilápia. A alimentação dos animais deve respeitar uma proporção correta, de acordo com a quantidade de peixes no tanque. Quantos peixes são necessários, né, para a gente criar um sistema desse, mesmo pequeno? Um único peixe a gente já consegue ter um sistema? Dependendo do sistema, sim. A conta, em realidade, que nós fazemos aqui é de quantos gramas de comida você vai colocar para você ter 1 metro quadrado de cultivo. Então, hoje nós temos uma variação de 15 gramas de alimento para 30 gramas de alimento para cada metro quadrado de cultivo. Então, isso vai depender mais da ração, porque quando você põe comida, vai se converter em nutriente para sair a outra comida do outro lado, que é a folhosa, é a planta que você tem. Então, aí a gente vai entender quantos peixes seria possível colocar ali, senão eles não vão comer ou vão comer toda essa ração. Esta forma de cultivo é praticada há 30 anos em muitas regiões do mundo, principalmente naquelas com escassez de água doce, como em algumas áreas da Austrália, ou onde o clima exige técnicas de cultivo em estufas na maior parte do ano, como na América do Norte. A técnica vem sendo desenvolvida aos poucos no Brasil. Aqui em São Paulo, um sistema foi implantado no Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental da Associação Reciclázaro, que desenvolve projetos para garantir a proteção e a promoção social das pessoas em situação de vulnerabilidade. Na associação, eles cultivam em 2 tipos de sistema. Então, no sistema de flutuação que nós vemos aqui, que é o balsa flutuante, a gente prefere colocar hortaliças, folhosas, né? Já no sistema de fluxo-refluxo, que está aqui atrás, a gente pode plantar até árvores. Em geral, o pessoal da instituição prefere algumas coisas porque isso vai para a cozinha e os cooperados aqui comem. Então, eles mais ou menos pedem para nós e a gente coloca. Mas você pode cultivar qualquer coisa na aquaponia.
É bom lembrar que é tudo livre de qualquer toxina de agrotóxico, Sim. é bem mais saudável, né? Livre de tóxico, 100%. Qualquer gota de veneno aqui mata o peixe e mata a bactéria que nos ajuda nessa conversão. Várias espécies podem ser cultivadas, mas as mais comuns são alface, almeirão, salsinha, cebolinha, tomate, couve, morango, entre outros. Basta conhecer a necessidade de cada planta na terra e adaptá-la ao sistema aquapônico. Wagner, mostra pra gente agora na prática como funciona, né, o sistema de aquaponia aqui da associação, por favor. Claro. A gente tem ali o início de tudo. Aqui nós chamamos de SAMP, né? Esse lugar é o lugar mais baixo do sistema, é onde vive a bomba mora aqui. Essa é a bomba de água que a gente usa aqui, é uma bomba que você pode achar em casas que vendem produtos para lago, é uma bomba simples. Daqui desse tanque, a bomba coloca água nos outros 2 tanques de peixe que estão aqui. Esses 2 tanques, por sua vez, fazem a remoção dessa água por baixo, né, lá por trás, e suga os dejetos sólidos que vai para um filtro que está aqui nesse canto. Bom, aqui nós temos esse filtro, é um filtro de circulação. Em realidade, ele decanta o sólido aqui. Então, o que vai acontecer? Vem dos tanques dos peixes o fluxo de água, é forçada uma circulação e quando está circulando, a partícula sólida afunda. Nós temos essa mangueira para remover uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, a gente remove o sólido. Aqui em cima a gente colocou um pouquinho de plantinha, que nós chamamos de lêmina ou duckweed, é justamente para afastar os mosquitos que tem às vezes aqui na instituição. Mas, não obstante, também a gente colocou aqui 2 tilápias, então vivem 2 tilápias aqui para nos ajudar com a manutenção desse tanque também. Daqui, isso segue para esse segundo tanque. Se escapar alguma partícula, ela ainda fica presa, como vocês podem ver aqui. Aqui no fundo Isso, do tanque. aqui está preso as partículas que escapam dali. E daqui vai para onde? Daqui vai tudo lá para fora. Esse fluxo é dividido em 2 fluxos, em realidade. Um vai alimentar essa bateria de tanques que estão aqui. São 5 tanques de cultivo. A gente chama de cama de cultivo ou de mesa de cultivo. E também divide para aquelas outras 2 tanques que estão ali, né? Então aqui nós temos a técnica que chamamos de fluxo-refluxo. Como tudo é feito sem uso do solo, nós temos apenas a argila expandida. Então aqui moram as bactérias que vão fazer a conversão da amônia em nitrito e depois em nitrato. Aqui só tem argila expandida. E isso que alimenta as plantas. Exatamente, plantas e bactérias. O fluxo da água vai subindo, nós temos um sifão chamado sifão Bell aqui. A hora que chegar no limite desse sifão, ele vai criar pressão automaticamente e a água vai começar a descer, a drenar. Por isso que nós chamamos esse sistema de fluxo e refluxo. Então aqui nós temos esse sifão automático e é só isso que faz a coisa acontecer. Isso acontece porque nós precisamos de água para as raízes e bactérias com nutrientes, né, para fazer as conversões. E quando o fluxo abaixa, nós temos o oxigênio, o ar atmosférico entrando para as raízes e bactérias. Sem essa condição, você teria perda de plantas e bactérias. E aqui desse lado a gente tem um outro tipo de sistema, que é o flutuante. Sim, esse lado você vai comumente escutar jangada, sistema flutuante, mas o nome disso em inglês, em geral, cultivos de raízes imersas. Então, vocês podem perceber aqui que essa alface está bem bonita. Está bem grande, né? Está bem gostosa, deve estar, inclusive. A raiz, ela fica imersa na água. E aqui, nessa água, nós temos também um sistema de aeração, para ter bastante oxigenação diluída na água e também para ajudar as raízes das plantas e bactérias. Também tem bactérias aqui dentro que vão ajudar a fazer as conversões de amônia. Depois desse fluxo, ele segue e volta lá de novo para o nosso tanque, para o nosso SAMP. E quantos litros de água vocês utilizam aqui nesse sistema? Aqui nesse sistema, ele tem um total mais ou menos de 15 mil litros. A gente costuma repor aqui em média de 100 litros por semana, mas isso depende do clima e da absorção das plantas e peixes. Nós temos também um sistema de captação de água da chuva, que é da outra cooperativa aqui de trás, de reciclagem. Nós usamos essa água. Em breve nós vamos colocar energia solar aqui em cima também para proteger o funcionamento para os peixes não sentirem dificuldades se tivermos falta de energia. Você falou que economiza até 90%, até 98%. Né? Até 98% de água. Então você coloca uma vez a água e você repõe muito pouco, né? Sim, sim. Em geral é evaporação, consumo das plantas.
Olha, bem legal. E a gente tem sistemas aqui horizontais, mas dá para implantar o vertical também? Sim, a ideia é que verticalizando você consome menos espaço e você também tem a possibilidade de colocar isso no topo de um prédio se você quiser. Então, verticalizando, só uma ideia, você teria 30 centímetros quadrados, um tubo e 40 plantas verticalmente. Então, é um sistema muito eficiente também. Em relação ao consumo de energia, né? Vocês têm uma bomba que ela consome muita energia? Não, ela consome 50 watts aproximadamente para movimentar 15 mil litros. Então é muito pouco. Agora a gente precisa colocar a energia solar mesmo para manter essa bomba funcionando, para não causar problema nos peixes, né? Se caso ficamos sem energia. E aqui vocês têm muito peixe, né? Quantos peixes vocês têm? Aqui nós temos em média 500 peixes. São tilápias do Nilo, tilápia St. Peter, nós temos cascudos que nos ajudam com a limpeza e também nós temos carpas. Pode utilizar qualquer espécie de peixe ou tem uma espécie espécie. específica? Qualquer espécie de peixe, também outros animais aquáticos, como camarão, enfim. Tudo que gera amônia nessa água é possível você utilizar, né? A gente, em geral, as pessoas acabam escolhendo o que querem. Ah, eu vou comer o peixe, então prefere uma tilápia, prefere algum outro peixe mais gostoso. Quem não vai consumir, então pode escolher um peixe ornamental, aí vale qualquer coisa. Desde aqueles kingios, né? Aqueles rosinhas, vermelhinhos, até outros peixes mais exóticos. O Ecocidade vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Ecocidade, hoje falando sobre aquaponia, uma forma de cultivo que pode economizar aproximadamente 90% de água em relação à agricultura convencional. A aquaponia é uma técnica que integra a criação de peixes ao cultivo de plantas. Na Associação Reciclázaro, foram utilizados 15 mil litros de água para implantar o sistema. A cada semana, é necessário repor cerca de 100 litros. Nós estamos aqui no refeitório da Associação Reciclázaro, onde é servido tudo que é produzido lá no sistema de aquaponia, como este pé de alface, por exemplo. E a responsável por trazer tudo que é produzido lá aqui para o refeitório é a bióloga Stephanie. Stephanie, você que vai lá e colhe todos os pés de alface, tudo que é servido de verdura aqui no refeitório? Sim, todos os dias de manhã eu chego aqui na Reciclázaro e vou direto para a aquaponia, onde eu alimento os peixes, verifico o pH e colho os pés de alface. Eu trago para as meninas da cozinha já o pé limpinho, tiro todas as folhas que a gente não pode consumir, ponho para compostagem e o pé a gente traz para a cozinha para nossa alimentação. E além do alface, a gente traz também os temperos, como o manjericão, o alho poró, a cebolinha, o hortelã. A gente traz para que a gente possa utilizar no tempero também, além das nossas hortaliças. E é bom lembrar que é tudo extremamente saudável, né? Sim, é tudo sem agrotóxico, a gente não põe nenhum tipo de químico, nada que possa interferir no ciclo ou que possa afetar a saúde dos peixes. Stephanie, como que é o seu dia a dia, né, lá no sistema de aquaponia? O meu dia a dia eu chego, a primeira coisa que eu faço é a alimentação dos peixes. Verifico a temperatura, verifico o pH da água, anoto tudo porque a gente possa ter um controle de tudo isso e começo a colher as nossas hortaliças. Eu colho, faço toda a limpeza das folhas que não dá para consumir, que já passaram, trago primeiro para a cozinha para que elas possam lavar, fazer toda a higienização correta, retorno para a aquaponia e faço a limpeza do local. Então, coloco todas essas folhas para a compostagem e faço a limpeza da bacia e acabo plantando novamente o que eu tirei, eu reponho, para que a gente sempre tenha hortaliças para o nosso consumo. Quando a produção é maior que o consumo, as hortaliças são distribuídas para os funcionários da Associação Reciclázaro e também da Cooperativa Vitória do Belém. No local, também são oferecidos cursos para quem quer aprender a técnica. Bom, nós temos vários cursos aqui. São cursos patrocinados ou cursos particulares para manter esse espaço em funcionamento. Então, as pessoas vêm, em geral, aprender a introdução ao sistema. Aquele que nunca montou,
quer montar na casa dele, então vem para cá, vem aprender em um curso de introdução de 2 dias, ele sai daqui conseguindo montar um sistema pequeno em casa. E é fácil implantar esse sistema para uma pessoa leiga, por exemplo, que nunca cultivou nada, viu e teve vontade de implantar um sistema de aquaponia em casa, no apartamento ou até num sítio, por exemplo. É um sistema fácil de ser implantado? Olha, vou ser sincero, eu comecei isso há anos atrás estudando pela internet. E daí a gente desenvolveu um empreendimento pela cooperativa, que é sem fins de lucro, e hoje a gente dá curso. Então é muito simples. Aquele que não consegue as imagens na internet, as informações na internet, pode vir fazer um curso de introdução ou pode simplesmente ver mais ou menos o que está acontecendo e montar. É um tanque de peixe, é uma cama de cultivo, né? Uma mesa de cultivo e uma bomba. Aí você vai precisar de eletricidade, de água limpa, né? Então não são muitas coisas que são complicadas para as pessoas. É fácil, qualquer um pode fazer em casa. E é tão simples que o Wagner implantou um sistema aquapônico no quintal de casa. Agora ele tem alimentos frescos e orgânicos em todas as refeições. Wagner, nós estamos aqui na sua casa agora, onde você também implantou um sistema um pouco menor, né, do que aquele que a gente viu na associação. Funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Nós temos um tanque de 1000 litros aqui, né, um filtro e um outro tanque que serve de filtragem. Também vai receber camarões da Malásia depois que passar o inverno. Nós temos um SUMP, que é onde fica a bomba, e a bomba vai redistribuir os fluxos novamente de água para a gente poder ter o cultivo e voltar a água para os peixes novamente. É a mesma coisa, só que em menor escala. E quantos litros de água você utilizou aqui? Aqui nós temos cerca de 1.500 a 2.000 litros. Oscila um pouco por conta da evaporação, mas em média é esse volume. Aqui eu vi que você também optou, né, pela alface, que a gente viu que tem bastante lá na associação. Quais são as outras plantas, né, que você cultiva? Olha, vou ter que olhar aqui para lembrar, mas nós temos couve, salsinha, salsão japonês, a própria cebolinha, nós temos inhame, que está nascendo ainda, tomate, nós temos gengibre, tem um montão de coisa aí nesse espacinho. E nesse seu tanque você utilizou quantos peixes? Aqui nós temos por volta de 50 a 60 peixes, são carpas adultas que estão comigo já há 4 anos, desde que nós montamos aqui. E não optou por nenhum para consumir depois? Não, minha esposa não gosta da ideia, então eu decidi colocar o peixe ornamental. Pode ser qualquer peixe ornamental, inclusive. E depois que você colocar o camarão, ele também vai poder ser consumido? Eu acho que o camarão eu vou consumir. Não vai ter como, né? Não vai ter como dessa vez. E aqui fica bem claro que dá para instalar, né, em qualquer lugar esse sistema. Você tem um quintal razoavelmente grande, tem gente que tem um quintal menor, pode escolher uma opção um pouco menor. Sim, tudo depende do espaço que você tem, né? Eu aconselho as pessoas a projetarem para aquilo que elas têm em mão. Então, até hoje, a luz solar não é mais um problema. Até dentro de casa você pode colocar LED ou plasma e fazer as plantas crescerem. Mas se você tem um espacinho, um cantinho, uma laje, um corredor, você pode projetar, comprar um tanque menorzinho e montar um sistema. Por exemplo, se tem uma pessoa em casa que tem um espaço grande, um quintal grande, quer implementar o sistema em casa, até como opção de renda, assim, para complementar a renda, ele consegue? Sim, ele consegue. Eu vou dar alguns exemplos. Se você escolhe, por exemplo, uma planta que tem maior valor agregado, como um gengibre, então você pode vender em relação ao alface, que você não ganha muito dinheiro. Se você tem uma carpa, por exemplo, que você usa ela para engordar e para manter o seu sistema, depois de 1 ano, você vende essa carpa. Se for de um bom pedigree, se for de uma boa cor, você vende ela por 500, 600 reais, depende do peixe, evidentemente. Então, ao invés de você ficar só no consumo dessa carne ou numa planta convencional, você põe coisas que agregam mais valor. Dá para gerar uma boa renda. E agora vocês têm até uma novidade, né? Aqui. Sim. Conta pra gente qual que é essa novidade do seu sistema. Bom, a novidade é mais por conta de uma carência que a gente tem, né? Vocês sabem que se ficamos sem luz, sem energia, a gente pode ter problema que os peixes ficam sem o ar. Então, pensando em automatizar o sistema, colocar uma bateria, aí a gente já começa, inclusive, a procurar formas de automatizar isso. Então, quando você vai viajar, você fica lá fora, né, da cidade preocupado, será que está tudo bem, será que o sistema está funcionando? Nós começamos então, junto com uma organização de fora, que é o Aquaponics Lab, que é uma ONG também, a automatizar esse sistema. Então, através do celular, do tablet, hoje nós já temos os dados de como é que está a temperatura, como é que está o pH, se precisa corrigir alguma coisa, se dá comida para o peixe, é só se apertar um botão ou deixar programado. Então aqui, inclusive, nós já temos um sistema de energia solar que mantém esse circuito funcionando independente da rede. E Wagner, aqui na sua casa
Você tem muito problema com insetos, bichos aqui no seu sistema? Porque o produto, ele é de certa forma orgânico, é mais saudável. Como você faz para controlar isso? Essa é uma boa pergunta. No começo eu tinha mais problema. Agora aparece um pulgão, uma outra coisa, mas a gente acompanhou no passar do tempo que apareceu o pulgão, chega uma joaninha. Então você tem um controle biológico natural praticamente. Quando a gente precisa colocar alguma coisa, a gente faz um biofertilizante, a gente faz um bioagente, né, que não é tóxico, para colocar nas plantas. Mas como o sistema está aberto, então você tem uma lesma que aparece, logo o sabiá já desce para beber água, ele já pega a lesma, já almoça, já toma água. Então o controle ele vai se dando com o decorrer do tempo. Quem precisa colocar alguma coisa para controlar, em geral, pode fazer um biodefensivo. Tem várias receitas na internet, é fácil achar. Fernando é vizinho do Wagner e implantou o sistema em casa há 2 anos após fazer um curso sobre aquaponia. Ele é construído através de um IBC, né, que é um tipo de um container que você encontra no mercado. E eu usei material reciclado, a bomba, então é bem barato, assim, foi um sistema bem simples, na verdade, e para implantar nesse espaço de 1 metro quadrado. Né? Quanto que você gastou no total? Eu acredito que menos de R$500. O que custou mais mesmo foi a bomba, né? Que é a bomba que faz a circulação da água. De resto, o material é reciclado, e pouquinho de cano e praticamente é isso. É cano, o IBC e a bomba. O sistema foi montado num espaço bem pequeno, de apenas 1 metro quadrado, o que não impede que ele cultive diversos tipos de verduras e legumes. Que tipo de legumes, vegetais você já conseguiu plantar? Nossa, já tive de tudo aqui, né? Desde as ervas, né? Por exemplo, o hortelã, o manjericão, o orégano, até alface, tomate cereja, brócoli, N coisas, né? Praticamente eu não vi nada que não fosse para frente na aquaponia, assim. Você costuma mudar bastante o que você planta? Depende da época, né? Depende da época, depende do que às vezes eu ganho uma muda de alguma coisa, eu espeto aí e vejo se vai, né? E tomate, né, que a gente acaba consumindo, você pega a semente, joga, nasce e é isso. Você vai, conforme você vai tendo mudas e tendo sementes, você vai plantando e vendo o que acontece. A técnica, que economiza mais de 90% de água, também está sendo utilizada em escolas para conscientizar as crianças. Esse sistema ele é bastante utilizado também na conscientização, acho que das pessoas, né, para a educação ambiental. Sim, nós temos sistemas instalados em escolas já no Brasil, aqui desde 2012, onde as crianças fazem o plantio, elas acompanham o crescimento da planta, elas dão comida para o peixe, depois elas acabam removendo essas plantas e comendo. Então você aprende diversas coisas, né? Física, química, matemática, culinária, tudo que você imaginar é possível colocar isso na escola, que eu acho que o principal lugar deveria ser na escola mesmo. E aí você tem a participação e conscientização das crianças, dos professores e dos pais indiretamente. Porque quando elas vão para casa, elas já perguntam para o pai que vai na feira ou que vai no mercado. Mas pai, isso daí é hidroponia ou é aquaponia? Então elas começam a entender mais do que os pais. E os pais começam a se conscientizar também. Na hora os pais não devem nem saber o que responder, né? Não sabem responder. Elas ensinam bastante os pais. Deu para perceber que não é uma tarefa difícil implantar um sistema integrado de cultivo de plantas e peixes em casa? Com um pequeno investimento, você pode criar e consumir peixes e plantar diversos alimentos como verduras, legumes, temperos e frutas. E do quintal de casa ou da varanda do apartamento, eles vão direto para a sua mesa, garantindo uma alimentação mais saudável e saborosa. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.